Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício de calorimetria. Esse exercício que a gente vai resolver agora, ele fala o seguinte: em um recipiente existem 525 gramas, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, aí 525 gramas de água a 80 graus Celsius, e nele é colocada uma certa quantidade de gelo fundente, que está a 0 graus Celsius. Ele dá para a gente o calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias grama grau Celsius, e ele quer saber no item A, qual é a massa de gelo em gramas necessária para que a temperatura final seja 25 graus Celsius. Aqui eu peço a sua atenção. Perceba o seguinte: essa água que está aqui, água líquida, vou chamar somente de água, ela tem 525 gramas e ela está a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. Em contrapartida, esse cubo de gelo, ou melhor dizendo, o gelo, ele tem uma massa desconhecida e a sua temperatura inicial é a temperatura de fusão, ele está a 0 graus Celsius. A gente sabe que essa água de a maior temperatura vai fornecer calor para esse gelo, que está na menor temperatura. Muito bem. Então vai ter troca de calor. Para a gente resolver esse exercício, duas considerações terão que ser feitas. A primeira é que a gente vai considerar um sistema isolado termicamente. E é um sistema isolado termicamente, sendo que a capacidade térmica do recipiente, a gente vai considerar ela desprezível, próxima de zero. Ou seja, o que isso está querendo dizer para a gente? Que as trocas de calor só ocorrem lá dentro do recipiente e o recipiente não vai interferir. Portanto, toda energia fornecida pelo corpo quente, que é a água líquida, vai para o corpo frio, que nesse caso é o gelo. Então, traduzindo, a nossa conta vai ser a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida tem que dar zero. Bom, mas quem vai ceder calor? O corpo quente, que é a nossa água. Perceba que essa água vai liberar calor para o gelo e a temperatura final do sistema, a temperatura de equilíbrio térmico, vai ser de 25 graus Celsius, segundo o exercício. Então, o nosso corpo quente, a nossa água, ela perde calor, reduzindo a temperatura sem mudar de estado. Ou seja, essa quantidade de calor cedida é que macete, é uma quantidade de calor sensível. Então, fazer a massa da água, o calor específico da água e a variação de temperatura da água. Beleza? Muito bem. Agora vem um outro probleminha, que é a quantidade de calor recebida. Quem vai receber é o gelo, só que toma um cuidado. A quantidade de calor que o gelo recebe, a primeira parte que ele faz, ele usa uma parte para derreter completamente o gelo, sem a temperatura do gelo mudar. Quando todo o gelo derreteu, aí sim a água começa a subir a sua temperatura até atingir 25 graus Celsius. Eu quero dizer para você que com a quantidade de calor recebida, esse gelo vai fazer duas coisas. Primeiro, mudar de estado. Tem a massa do gelo, calor latente de fusão. Depois que todo o gelo derreteu, ele aquece essa água derretida. Tem a massa do gelo, calor específico da água, porque o gelo derreteu, virou água líquida, e variação de temperatura. Pessoal, eu vou chamar de G, porque é para indicar que o gelo, a água derretida, né, o gelo derretido, vamos dizer assim, deve sofrer uma variação de temperatura depois. Isso é igual a zero. Então, essa partezinha aqui é a parte da quantidade de calor recebida pelo gelo. Muito bem, substituindo os valores, vai ficar 525, calor específico da água é 1, variação de temperatura da água é a final, 25, menos 80, que é a inicial. Calor latente de fusão do gelo, massa do gelo eu não faço a mínima ideia, que eu quero descobrir. Calor latente de fusão, 80, massa do gelo, calor específico da água, 1, variação de temperatura, 25, menos zero. Muito bem, essa continha, perceba o seguinte, aqui dentro vai dar negativo, vai ficar menos 55 vezes 525. Mais, vou só trocar a ordem, 80 m massa do gelo, mais 25 massa do gelo. Isso aqui é igual a zero. Somando os semelhantes, 80 massa do gelo mais 25 massa do gelo vai dar 105 massa do gelo. Esse termo está negativo, vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, então vai ficar 55 vezes 525. Professor, você não fez a conta. Não, e eu vou deixar assim porque eu acho que é mais fácil para a gente simplificar. Para achar a massa do gelo, eu vou passar 65 para lá dividindo, então vai ficar 55 vezes 525
dividido por 105. Muito bem, simplificando, vai ficar o seguinte. Eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 21. Agora eu vou simplificar de novo. Eu vou dividir aqui por 5, eu falei errado. Eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Aqui vai ficar 7. Ah, detalhe. Por que eu sei que é divisível por 3? Porque se eu somar esses termos, 5 mais 2 dá 12. E 12 está na tabuada do 3. Então, por isso que eu dividi em cima e embaixo por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 525 dividido por 3 dá 175. Então, a nossa conta ficou 11 175 dividido por 7. Dá para simplificar de novo. O 7 por 175 dá 25. Portanto, a nossa massa de gelo, que a gente tem que colocar ali dentro, para depois termos um sistema só de água a 25 graus Celsius, é 25 vezes 11. Isso vai dar para a gente 275 gramas. Tá aí a letra A. Beleza? Agora, a letra B. A letra B, deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Ele fala qual a quantidade de calor em calorias cedida pela água quente para o gelo atingir o equilíbrio térmico, para o gelo até atingir o equilíbrio térmico. Então ele quer saber qual é a quantidade de calor cedida. Bom, seguindo a situação do problema, o item B, a gente só tem que calcular a quantidade de calor cedida até atingir 25 graus Celsius. Perceba que a quantidade de calor cedida eu já tinha destacado aqui para a gente. Ó. Ela está aqui. A conta dela é essa. Em outras palavras, é essa continha que a gente vai ter que fazer. Então vai ficar menos 55 vezes 525. Então a quantidade de calor cedido é menos 28.875 calorias. Lembrando que esse sinal de menos indica que o calor foi cedido pelo corpo, por isso que ele é negativo, porque o corpo quente liberou menos 28.875 calorias. Beleza? E aí está feito o item B do exercício. E a gente fecha mais um exercício. Até a próxima, pessoal!